O André ele é sócio e fundador da Vaxão Carvalho Duck Advocacia, escritório especializado em direito empresarial, com sede em Curitiba e filial em Pato Branco, mas sua atuação é em todo o Brasil. O André ele traz uma sólida trajetória de advocacia, com mais de 16 anos de experiência, e antes da sociedade atual, ele integrou a Duck e Roden Advocacia entre 2010 e 2016. E há 10 anos vem construindo e consolidando a Vaxão Carvalho Duck como referência em sua área. Ele é formado pela Unicuritiba, uma das instituições mais tradicionais do Paraná, e carrega uma visão estratégica do direito, sempre pautada em segurança, confiança e resultado para seus clientes. Na vida pessoal, ele é casado há mais de 13 anos com a Poliana e que também é advogada, e juntos compartilham a vida ao lado dos seus dois pets, o Cisco e o Flash. Entre seus hobbies estão bons jantares com amigos, leituras, acompanhar a Fórmula 1, curtir shows musicais e viajar sempre que possível. Suas maiores paixões são a família e seus pets e também o seu trabalho, pilares que sustentam ele todos os dias. A frase que guia a trajetória dele é: na vida nós devemos ter raízes e não âncoras. André, é com você. Obrigado, Josué. Iniciando com um pouquinho com o meu CPF, essa é a Poliana, minha esposa há 13 anos, com quem eu compartilho minha vida. Pode passar. Nossa dupla de pet, Cisco e Flash. O Cisco é o nosso chihuahua e o pet é o nosso vira-latinha do lar. Pode passar. Falando um pouquinho dos meus hobbies, é Fórmula 1, shows e sempre que necessário, viagens. Vamos lá ao que interessa. Desmistificando a recuperação judicial. Muitos têm dificuldade, muitos empresários têm dificuldade em aceitar a recuperação judicial. Pode passar, Dani. Que é um mecanismo que está previsto na Lei 11.101 de 2005, que visa a superação da crise econômica financeira. O princípio o embasamento legal é o artigo 47, que eu não vou ler por ser um artigo de lei. Mas esmiuçando o princípio do artigo 47, o que que a recuperação judicial contribui para a empresa? A superação da crise econômico-financeira, a manutenção da fonte produtora, que é a empresa em si, a manutenção de postos de trabalho, diretos e indiretos, preservação da empresa e sua função social e o estímulo à atividade econômica, gerando riquezas, tributos, e também o próprio trabalho, né? Mas por quais motivos a repressão judicial ainda é mal vista? Por quê? No momento em que ela é proposta, as linhas de crédito junto a bancos, cooperativas, instituições financeiras, elas simplesmente se fecham. Se fecham porque estão na lista de credores ou por causa que não visualizam que a recuperação judicial vai contribuir para a superação da crise. O empresário, nesse momento, ele tem que girar a sua operação com pagamento à vista, sob pena de não ter a recuperação judicial e convolução em falência. Muitos fornecedores que fazem parte da carteira da devedora ficam duvidosos quanto à continuidade da empresa. E nesse momento, muitas vezes param de fornecer, seja porque estão lá com seus créditos retidos ou por medo de não receber, né? E o processo recuperacional é corriqueiramente visto como uma falência. Muitos juízes, inclusive, rotulam a recuperação judicial como uma falência antecipada. Um procedimento judicial que é totalmente diferente e com regras próprias. E os benefícios de se valer da recuperação judicial? Além daqueles que eu falei lá no início, é a manutenção da atividade empresarial dos postos de trabalho direto e indiretos, a superação da crise econômico-financeira dentro de um plano de pagamento organizado, em que o empresário vai expor geralmente com uma consultoria financeira, vai organizar um plano de pagamento que reflete as condições da empresa, com uma projeção de fluxo de caixa, né, para que possa efetivamente liquidar aquele passivo o retorno da atividade ao seu ponto de equilíbrio,
principalmente já saturado o caixa com a recuperação judicial, o que é devido até o pedido e o que está a vencer até o pedido é suspenso os pagamentos e que vão ser pagos dentro de de um plano organizado. A necessidade da retomada do pagamento de tributos, né? Pois o plano de recuperação judicial, uma vez aprovado pelos credores, ele passa pelo crivo do Poder Judiciário, que analisa questões de legalidade. Se o magistrado que está com o processo considera que aquele plano é legal, não contém cláusulas ilegais, ele homologa e se dá o início ao seu cumprimento. Então, aí com o cumprimento, tem-se a retomada do crescimento empresarial e da margem de lucro. Se as, Aí vem a dúvida, vem a questão. Se as vantagens são expressivas, por que a demora do empresário em aceitar a recuperação judicial? Em muitos casos, o empresário ele entende que a recuperação judicial é vista como uma decretação de falência antecipada. Acaba falando muito alto isso. E eles entendem que ingressar com o pedido é declarar que ele é um devedor perante a sociedade. Mas ele já está em débito. E se o negócio está em débito, ele pode se valer de uma medida legal, judicial, extremamente vantajosa e que passando essa conscientização, que é o caminho da recuperação judicial, é o que o melhor a ser trilhado, superado esse estigma, ele ingressa com o pedido e a atividade que já está colapsada volta a ser rentável. E se eu ingressei com a recuperação judicial, como que funciona agora? Se a empresa, seja ela de que área for, bem como os profissionais do campo, que enfrentam crises como frustração de safra, valores altos de custeio e juros, se eles concluem que a recuperação judicial é o caminho a ser trilhado, é necessário que seja contratado uma equipe de profissionais aptos a conduzir o processo recuperacional, pois ele é extremamente detalhado, ainda mais no início, em que muitos credores se movimentam no sentido de tentar retomar o seu crédito, tentar retomar garantias, acionar avalistas, bancos operam com travas bancárias, que são as retenções de valores que estão custeados nas instituições bancárias, ou até duplicados que estão a vencer são retidas, busca e apreensão de bens que são essenciais à atividades, por exemplo, para um agricultor, um trator é essencial, ele não pode ser retirado, porque se for retirado, do que vale a recuperação judicial? Né? Ele busca essa melhora, mas não pode ter o seu instrumento de trabalho retirado. Então, essas medidas sempre precisam ser contornadas, geralmente no início do processo. Por isso que é necessário contar com o suporte de uma equipe qualificada e pronta para atender adequadamente cada demanda que vier, seja ela para superar uma trava bancária, superar uma busca, buscar uma linha de crédito numa outra instituição e dar o devido andamento da recuperação judicial que vai vir lá na frente a salvar o negócio. Pode passar. E como irei pagar os meus credores? Por uma obrigação legal, no prazo de 60 dias corridos, a partir do momento que o juiz defere o processamento de recuperação judicial, a gente deve apresentar um plano de pagamento acompanhado de laudo de viabilidade técnica da empresa e laudo de avaliação de ativos. Esse plano vai conter premissas, medidas que já estão sendo implementadas para superar a crise e também a forma como aqueles créditos, que são divididos em classes, vão ser pagos. Nós temos atualmente quatro classes, que é a classe um, que são os trabalhistas, a classe 2, credores com garantia real, classe 3, criptografários e classe 4, microempresas e empresas de pequeno porte. Geralmente, ao apresentar o plano, os credores eles já se objetam quanto ao plano, porque é uma praxe acontecer que você vai colocar um deságio e o credor não vai se sentir confortável em aceitar aquele plano com um deságio, às vezes, que chega a casa dos 90%. Então é designado uma assembleia de credores em que vai ser deliberado sobre o plano.
ele pode apresentar melhoras, pode ser modificado com discussão com os credores, e uma vez os credores concordando com o plano, ele é aprovado pela soberana Assembleia de Credores, e após isso ele é remetido para o Judiciário fazer um controle da legalidade, e, considerado legal, ele é homologado e deve ser dado início ao seu cumprimento. Geralmente, os planos contêm carência justamente para que aquela dívida não seja de imediato paga, para que o empresário volte a ter lucro e possa, daí, após uma carência, efetuar o pagamento do plano de recuperação judicial. Pode passar. Se a sua empresa, então, está enfrentando uma crise econômico-financeira, tem que procurar profissionais habilitados para a negociação de seus débitos. Não deixe que a mistificação de que a recuperação judicial é um processo fadado ao fracasso, fadado à falência, dê pegar, pois muitos empresários que superaram este estigma hoje estão com suas empresas faturando dentro de um plano, ponto de equilíbrio que outrora jamais imaginavam que iriam conseguir, pois a recuperação judicial é um mecanismo legal para superar a crise e deve ser vista com bons olhos, não com maus olhos. Pode passar. Eu sou André, só reforçando, da Facção Carvalho Duque, estamos comemorando 10 anos de sociedade. Essa foi minha apresentação, contém meus dados. Quem tiver qualquer dúvida ou esclarecimento, pode me chamar diretamente. Obrigado. Perfeito, André. Muito obrigado pela sua apresentação. Obrigado. Conta pra gente em 30 segundos o porquê o BNI. Por que o BNI? O BNI é uma ferramenta de conexões que garante, como eu disse, uma cadeira especializada, sem concorrência, e as conexões são muito enriquecedoras e cada reunião com a pílula de educação, ela agrega muito valor a todo o aprendizado, a metodologia do BNI. Então, o BNI ele é uma ferramenta que não é só de networking, mas é de conexão entre e troca de experiências entre profissionais em várias áreas.